Porque agora nós vamos falar de um negócio que mexe com corações, basicamente. Pois vamos falar de The Bear, porque do nada, de ontem pra hoje, saíram várias coisinhas muito interessantes e muito relevantes pra gente sobre The Bear que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. Porque aqui vou até olhar a galera ali dos nossos queridos Ruevitos, né? O Urso lança episódio surpresa antes da quinta temporada, saiba mais. Você piscou e o Urso lançou um episódio. Sem aviso. Olha só, pra ver. E foi isso mesmo. Eu peguei e assisti com a Camila o episódio antes da TV quebrar. Uma das últimas coisas que eu assisti. E olha que eu não vi o jogo do Palmeiras pra falar que eu quebrei a TV. Enfim. Só na terça-feira, com o lançamento do episódio do Disney Plus, a novidade chega com uma preparação para aguardar a quinta temporada. Intitulado Gary, o episódio foca em flashbacks e acompanha Rich e Mike em uma viagem de trabalho para a cidade de Gary, em Indiana, que é a mesma cidade do Michael Jackson, inclusive isso é falado no episódio e no filme do Michael Jackson. A trama aprofunda a relação entre os dois personagens e revela novas camadas da história. Os personagens são interpretados por Bill Moss e John Bertal, também só a ficha do episódio e tal. E eu assisti. E vou trazer pra cá porque, cara, o The Bear é uma série maravilhosa. O meu vídeo de The Bear, se você não assistiu, eu peço que você assista, porque eu fiz ele todo amor e carinho. E do jeito que eu gosto de falar das coisas, que é um conteúdo mais analítico, que é uma parada mais pensada, da gente trocar uma ideia, sabe? E, e de fazer um conteúdo que foque em mais detalhes, porque The Bear é bom não só na técnica, saca? De episódio, assim, de, de mostrar em um formato televisivo uma obra de modo impecável de fotografia, direção, roteiro, como a construção de personagem de The Bear é maravilhosa, entende? E além de aclimatação também é excelente. E esse pacote inteiro tá nesse episódio de Gary. Eu não vou entrar tantos em detalhes, mas é basicamente o Rich e o Mike em um dia fazendo um rolê, daqueles rolês que você fala, pô, esses caras estão na malandragem, né? E mostra muito sobre o que a gente conhece do Rich antes de passar a transformação que ele passa na série e da figura do Mike, entendeu? Do fantasma do Mike que existe em The Bear até hoje, assim. E isso mostra porque, cara, principalmente o Mike, mostra por que ele era esse fantasma pra todo mundo de modo muito positivo e muito negativo também. Mas o negativo que eu falo em relação do que ele puxa pro lado ruim das pessoas, não negativo de mal executado. Mas porque tudo soa muito autêntico, sabe? Essa questão de fazer uma autenticidade pra, pra série, assim, de você olhar um personagem assim, você sentir uma afetividade que você tem com o Michael, sendo que ele é um cara que pouco aparece, mas através dos outros personagens você entende o peso que ele tem na trama, é ouro, assim, é a arte do cinema sendo colocada pra você em uma obra audiovisual no mais alto nível, sabe? As pessoas às vezes só querem focar na trama principal e tal, de uma série e tal, e não pega esses desenvolvimentos, essas construções de personagens que, cara, são maravilhosas. Quando bem feitas, entende? Eu tô falando isso no dia de episódio final de Demolidor Renascido, que eu fiquei feliz e puto ao mesmo tempo, porque... Enfim, no meu vídeo eu falo melhor, não vou entrar em detalhes aqui. Mas... E você tem que o Rich, porque que ele era destrambelhado, pavio curto, fio desencapado, muito claramente, entendeu? E como que nessa confusão de uma pessoa querendo se encontrar e outra querendo descarrilhar, melhor dizendo, como que ele se encontrava e como que ele de fato era um carne e unha e como que era autêntico essa união entre os dois personagens, sabe? E isso é muito
bonito de você ver, assim. Cara, tem muito detalhe maravilhoso de coisa boba tal, assim. Tipo, o Rich faz um CD pra eles ouvirem, né, nessa viagem. Porque ele é tão especial pra ele ter uma viagem com o Mike, um tempo com o Mike, que ele faz uma preparação sobre isso. E aí esse CD lá na frente vai voltar simbolizando algo que é estabelecido através das construções do episódio, sabe? E tipo um detalhe bobo, assim, tipo assim, ele não põe o CD pra tocar, ele faz uma coisa com o CD, mas você entende totalmente, poxa, ele tava considerando tanto esse rolê, porque aconteceu isso, sabe? Então, é muito maneiro. E tem, cara, uns detalhes assim que é o que eu falo, questão de fotografia em mais alto nível, que é uma cena que o Mike tá totalmente atônito no banheiro, a bublê das ideias ali, saca? E ele tá se abrindo de uma forma muito pessoal, quase que psicanalítica ali no rolê, sabe? E você abraça a dor dele que ele tá expondo ali, sabe? E atrás dele, assim, tem uma forca, igual essas forcas que a gente faz na escola, e só tem aparecendo um F, tracinhos, e um Y, tracinhos, entendeu? E pensando no desfecho do personagem, você tá olhando assim, essa forca, ela. Se você completar ela, o que está escrito ali? For you? Entende? É pra você essa forca? O caminho que você tem que ter é essa forca, entendeu? E ele vai falando e vai desenrolando tal assim. E aí chega uma hora que o Rich chega no banheiro e fala pra ele sair do banheiro porque eles têm que ir embora. E ele levanta. E não era uma forca que você completa com for you. Mas na verdade uma forca que você completa com fuck you. Então, subverte, entendeu? Tipo assim, ele tá indo por um caminho, assim, tá num transe que pode levar por um caminho. Só que quando o Rich chega e bate na porta do banheiro, ele sai desse caminho e vai pro outro. E perde o foco daquela questão que ele quer fazer ali. Ou de uma coisa que ele vai fazer depois. Então, cara, The Bear é maravilhoso, entendeu? Essas construções de The Bear e que esse episódio do Gary trouxe, cara, é lindo, sim. E eu vou falar mais de The Bear, principalmente, porque o que a gente tem é que esse episódio ele é um preparativo para a temporada final. E aqui eu vou até trazer uma página que é ó, da galera do Miscelânea, né? The Bear, episódio de surpresa transforma passado em gatilho para a temporada final. Chegou, de fato, chegou sem alarde, construiu reputação, episódio a episódio, transformou-se rapidamente em fenômeno passo a passo. O fenômeno passou a dominar premiações, mesmo carregando desde o início uma classificação que sempre soou inadequada. A insistência em enquadrá-la como comédia. Isso também é um rolê, cara, gigantesco, porque a própria Camila, que tá nos comentários aí, fala assim: cara, como é que as pessoas classificam The Bear como comédia? Cara, é assim. Sabe aquela camada que The Office tem muito do comédia, mas que a qualquer instante pode descambar para um negócio muito mais grave? The Bear sempre descamba pro mais grave, mas sempre tá ali no comédia, entende? Então, assim, acaba que no final do dia é muito de quem vai premiar escolher o que a série é. Não tem muito que fugir disso. Mas é uma discussão sempre válida, principalmente por The Bear, porque ela até hoje é vendida como isso, entendeu? Há poucas semanas daquilo que já se desenha como sua temporada final, a série volta ao centro das discussões não por anúncio, nem por um trailer, mas por um gesto que dialoga diretamente com a sua própria forma de existir. O lançamento inesperado de um episódio isolado. Cara, de fato, pra quem acompanha The Bear, sabe que nada mais The Bear é do que esse episódio de Gary, tipo assim, do nada te entregar uma obra completa, assim, que vai te trazer várias reflexões e coisas que você não estava esperando, mas que você só sente o tapa na cara depois. Que funciona tipo uma prequela, comentário, tal. Aí, tipo, ele vai dar o contexto aqui, entendeu? Da relação entre. E de fato é uma peça, como ele fala aqui, ó. Mas com uma peça que reorganiza retrospectivamente a trajetória de Rich, vivido por Bones Moss Barkshaw, que, cara, é um ator excelente. Ele é o coisa do quarteto. A gente pouco vê ele, né? Ao mesmo tempo que reposiciona o presente da narrativa de maneira abrupta.
E daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Ao trazer de volta o fantasma de Mike, interpretado por John Bertal, Ser retorna com o mecanismo que já esteve na origem de tudo. Foi a morte de Mike que trouxe Carmy de volta a Chicago e que reconfigurou a vida de todos ao redor. Mas faz agora invertendo o vetor, deslocando o impacto do passado para o presente. Só que dessa vez, o centro da operação deixa de ser Carmy e passa a ser Rich, justamente o personagem que talvez tenha atravessado a transformação mais consistente ao longo eu falei isso no meu episódio. E se você ainda tem dúvida de assistir The Bear, eu falo, dê uma chance focando no personagem do Rich. Você vai odiar o personagem do Rich no começo e você vai crescer junto com o personagem do Rich ao longo da série. Cara, é um negócio, tipo... Eu diria que top construções de personagem do século 2020, saca? Aqui, ó, saindo do estado de desorganização, só que dessa vez o centro passa o Rich tal. Aí, tipo, ele fala aqui, ó. É precisamente por isso que Gary soa mais como retorno e mais como provocação, porque coloca esse percurso sob risco no momento em que ele parecia, pela primeira vez, encontrar algum tipo de estabilidade. A partir daqui entram os spoilers, e eu não vou entrar em spoiler, mas esse artigo tá muito bom. Foi a Ana Cláudia Paixão que escreveu ele. Vai lá, miscelânea.com. Dá uma olhadinha, porque ele vale muito a pena e fala desse episódio. E, cara, é muito The Bear. Assim, eu falar isso parece bobo, mas não é bobo. É porque é uma essência muito pura ali, saca? De uma obra muito bem executada. E eu tô falando tudo isso porque, como eu disse no começo, isso aqui é uma prequela disso aqui, que saiu hoje também. Vou até raçar um pouquinho, porque a galera dos ovos sempre nos ajuda bastante aqui com o conteúdo. The Bear, quinta e última temporada, ganha data de estreia no Disney Plus. A quinta temporada já tem 25 de junho. Não percam. Eu vou ver se eu faço alguma coisa até lá, ou depois disso. Né, eu acho que não é o pôster que eu vou até abrir na nova guia, ver se carrega bonitinho aqui, ó. O pôster da série. E uma coisa que esse pôster confirma, e que eu vejo que seria um erro se não acontecesse, é que o Carmy volta. Entendeu? O último episódio da quarta temporada nos dá a impressão de que o Carmy vai embora, mas aqui, como ele tá tomando metade do pôster, dá a entender que ele vai voltar. E outra coisa também, o tom claro desse pôster me deixa confortável e me deixa feliz até certo ponto. Porque talvez a série passe por um momento de calmaria pra explicar algumas coisas. Porque é sempre um caminhão destrambelhado fazendo tudo. E é legal. Apesar que a última temporada também foi um pouco calmaria, mas ela veio com um caminhão destrambelhado no final. Eu acho que vai ser muito importante a gente ter um pouco de calmaria pra entender algumas nuances dessa série. Deixa eu voltar aqui ver se tem mais alguma coisa. A história começa logo depois de uma reviravolta. Sidney, Rich e Neri decidem decidir um negócio, colocando o futuro restaurante. Eu tô passando por cima porque eu não quero dar spoilers. Mas a questão que mais pega nem é tudo isso. É justamente o desfecho do episódio 5. Que ele só tem uma ceninha no presente. Mas essa ceninha no presente te faz... Caraca, eu tenho que assistir esse negócio assim que sair no dia 25 e 28? 25? 25 de junho. Eu não posso perder nenhum segundo de The Bear. E se você ainda não assistiu, hoje é dia 6. Você está vendo a live, ou se você está vendo o corte isso aqui, faça um favor você mesmo. Se você não assistiu nada de The Bear, e você tiver um tempo de folga até o dia 25, maratone The Bear. Entende? Mas se você não conseguir maratonar também, tá tudo bem, mas não desista de The Bear e vá assistindo The Bear. Vai valer muito a pena pra você. Independente do público, independente da coisa que você gosta de fazer. A gente tá falando aqui de uma... Pelo menos até a quarta temporada, né? Espero que a quinta não estrague tudo. Mas até a quarta temporada de uma das melhores séries dos anos 2020. Sem dúvida nenhuma.